Primeiro, Pai do Senhor Jesus Cristo, é sempre um prazer poder servir o Senhor Jesus Cristo para falar desse amor precioso para vocês e para nós sermos instruídos para uma reconstrução. Como nós estávamos meditando hoje com o missionário Myron, toda reconstrução precisa de uma renovação para acontecer uma transformação. Uma transformação não existe sem uma renovação, e uma renovação não existe sem uma... Exatamente. Nós precisamos disso para poder vermos o Senhor reconstruir todas as coisas. É muito mais complicado reconstruir do que construir. Quem concorda com isso? É muito mais difícil. O que Esdras fez, Neemias fez, deu muito mais trabalho do que os atuais construtores do Templo de Jerusalém, das muralhas de Jerusalém. Porque quem reconstrói tem tempo para terminar. Quem constrói pode ser que tenha e pode ser que não tenha. Tem tempo por quê? Porque ele tem o prazer de querer ver aquilo acontecer. Dá para imaginar Neemias com aquele coração, nossa, esse negócio tem que ficar pronto logo. Isso tem que ficar pronto logo. Esdras, aquele coração fervoroso, não, isso tem que ficar pronto logo, isso tem que ficar pronto logo. E quando nós falamos das coisas do Senhor, o que mais gera dentro dos nossos corações é que tem um quê e um sabor a mais de poder ver o coração de Deus se alegrar. Sabe, a motivação do nosso ser de reconstrução tem que ser sempre a pessoa bendita do Senhor. Essa tem que ser a motivação maior, minha e sua. Sabe, não fazer obras a homens, não fazer obras por homens e nem fazer obras a homens também. Nós não podemos fazer isso de forma alguma. Por quê? A motivação do seu coração, o porquê que você faz e aquilo que foi gerado dentro do seu coração, que é o que Deus está sondando agora. Deus não está literalmente preocupado com as obras que está dentro do seu coração simplesmente. Deus está preocupado em como essas obras vão ser executadas, como que elas vão ser feitas mediante ao longo dos dias. Por exemplo, hoje o que mais nós fazemos, eu já caí nessa besteira de fazer isso também, é fazer obras preocupado com o que o meu líder vai dizer, com o que o meu líder vai falar. E esquecendo de quem realmente é o meu e o seu líder. Sem entendermos que Jesus Cristo é quem nos guia através da pessoa bendita do Espírito Santo, é Ele quem nos orienta através da palavra de Deus, e o foco se redonda e se assume totalmente na pessoa bendita de Jesus Cristo. E é isso que nós precisamos entender antes de começarmos qualquer tipo de coisa. Hoje, quando eu conversava com um missionário dentro do carro, nós tivemos um papo agradável, falamos sobre muita coisa. Falamos tudo que você pode imaginar, a gente conversou lá um pouco. E algo gostoso que nós ministramos hoje lá e meditamos foi sobre motivações. O discipulado, ele funciona muito também acerca da motivação. Qual é a sua motivação de estar aqui? O porquê que você está aqui? Sabe, qual é o seu interesse de estar aqui? Você está aqui simplesmente porque o pastor te convidou? Ou se você está aqui realmente porque você quer aplicar o ministério que Deus te convidou a aplicar? Sabe, o ministério não se começa de cima para baixo, ele começa de baixo para cima. Jesus Cristo, ele começa a obra do fim para o início. Mas o ministério que ele confia através da minha vida e da sua começa de baixo para cima. E mesmo ele começando a obra do final para o início, ele não mudou esse princípio dele quando ele veio trabalhar aqui para resgatar eu e você. Quer ver? O profeta Isaías, ele profetiza 2 grandes montes. O primeiro desses montes é o monte da humilhação, e o segundo desse monte é o monte da exaltação. Jesus Cristo não passou a exaltação sem antes ser humilhado. Jesus Cristo, ele não alcançou algo sem antes passar um problema para alcançar aquele algo. E é algo que eu e vocês precisamos entender isso daí. Sabe, o discipulado, ele é algo que pode existir os dias de alegria, como pode existir os dias de tristeza. Pode existir os dias que você vai ver uma coisa maravilhosa de Deus na sua vida, como pode existir dias que você não vai se sentir tão bem assim. Eu tenho um conselho nato para te dar por meio da palavra de Deus. Nunca queira se sentir somente bem. Nunca faça isso. Porque o querer se sentir somente bem pode trazer dentro de mim, dentro de você, um efeito de autossuficiência. Se você sempre quiser escutar um elogio, se você sempre quiser escutar, você sempre tendo no seu coração de querer escutar um elogio, você está indo muito bem, e assim sucessivamente, isso vai despertar dentro de você algo meio a autossuficiência. E não é isso que o Senhor quer despertar dentro de você. O Senhor quer despertar dentro de você a sabedoria de errar, a sabedoria de aprender, e a sabedoria de aprender com o erro que você cometeu. Vira para o irmão do seu lado, diga para ele assim, ó, o erro é o seu maior inimigo. Ele é o seu maior inimigo. Fala para ele, porém, quando você erra, ele é seu maior amigo. E aí, como é que faz com isso?
Você deve detestar o erro. Você não pode aceitar ele de forma alguma. Mas se um dia ele bater na sua porta e ele te vencer, ele vai virar seu amigo. Por quê? Porque Jesus ele transforma maldições em bênçãos, problemas em soluções, em erros em futuros acertos. Quantos podem entender isso? Então o erro é algo que vai virar, ele não pode ser um motivo de pedra de tropeço para você, e nem um motivo para fazer você desistir ou parar de nada que você faz, de forma alguma. O erro é algo que vai trazer para você uma conexão com o seu próximo acerto. Então é possível você acertar, é possível você errar. Queira sempre acertar, porém se você errar, o seu erro para Jesus Cristo é disfarçado de acerto. Amém? Porque isso vai gerar experiência para você conseguir prosseguir, continuar em prosseguir a servir ao Senhor, tá? Feche seus olhos um minutinho, que eu estou sentindo uma necessidade de agradecer alguém aqui que quer usar os meus lábios para falar com você. Senhor, eu te engrandeço na beleza da tua santidade e dou total liberdade que o teu Espírito precisa, Deus, para fazer a vontade dele aqui e ministrar o desejo do teu reino, do teu coração e da tua palavra para os nossos corações. Deus, anula o meu eu, Pai. Sempre quando eu me ponho diante do teu povo, eu me sinto tão incapaz, Deus. Eu me sinto tão inseguro. Eu me sinto tão impróprio para o tal, Deus. Não por questões teológicas, nem por questões de palavra, não, Deus, mas por questão de ver o Senhor um Deus tão grande, tão poderoso, tão maravilhoso, querer usar pessoas tão pequeninas como eu e como muitas pessoas que se põem assim diante de Ti, Pai. Que o Senhor possa ser grande nessa noite, que o Senhor possa ser tudo quanto o Senhor é para o Teu povo, porque nós temos orgulho de Te servir, não pelo que o Senhor nos apresenta ser, mas pelo que o Senhor realmente é para nós, Deus. Então revela-nos a Tua presença, revela-nos a Tua vontade e aquilo que o Senhor tem para nós nessa preciosa noite. Espírito Santo, eu Te agradeço por o Senhor estar aqui, que seja feito conforme a Tua vontade. Quem confia nele, crê nele, diga amém. Vamos lá. Nunca é, de forma alguma, uma perca de tempo, ou perda de tempo, conjuga como você quiser, se alicerçar debaixo de uma visão e filosofia. Hoje, as mentes mais pensantes do Brasil, do mundo e de todos os lugares, antes de fazerem qualquer tipo de coisa, a primeira coisa que eles fazem é filosofar sobre aquilo. Depois que eu entendi o que realmente significava filosofia, eu comecei a entender a importância disso para mim e para você como cristão. Filosofia tem um quê de associação com meditação. E meditação tem um quê de associação com filosofia. Embora meditação se usa para entender a filosofia e se aliar a uma visão e abrir o seu entendimento para caminhar dentro de uma única só visão. Hoje nós temos muitos ministérios e muitas visões. Hoje nós temos muitas igrejas, muitos pastores. Mas a questão é, quem está no centro da vontade de Deus? Quando nós descobrimos o centro da vontade de Deus, não nos faz ser humanos melhores do que ninguém, não nos faz ser humanos maiores do que ninguém, e nem tão próprio preparados do que ninguém. Nenhuma das vezes isso pode passar dentro do seu coração. Hoje, quando Deus nos dá uma revelação, nos fala algo à luz da palavra de Deus, a primeira coisa que nós queremos fazer é que aquilo vire um princípio de Deus, para que nós venhamos a dizer que o nosso ministério é melhor do que alguém, a nossa congregação é melhor do que alguém, porque a aliança eterna é isso, a aliança eterna é aquilo, e assim sucessivamente. Não foi isso que Jesus Cristo disse. Jesus Cristo disse que Ele amou o mundo de tal maneira. Jesus Cristo disse que Ele vai voltar à igreja que Ele criou e formou dentro do mundo. Então isso você precisa abrir o seu entendimento para você entender o que se diz acerca da palavra de Deus. Porque se você defender a placa da igreja, o nome do ministério, você nunca vai conseguir entender o que Jesus Cristo quer para você e o que Ele quer passar através de você para outras pessoas. Quantos podem dizer amém por isso? Na ministração passada, nós começamos a solidificar a visão e a filosofia de o que é realmente um verdadeiro discipulado. O que realmente Jesus Cristo queria nos dar com isso. Porque Ele disse, ide a todo o mundo, pregai o evangelho, anunciai as boas novas e também fazei discípulos. O que Ele quis dizer com isso? O que Ele quis fazer em vida própria aqui? Vira para o seu irmão do lado, diga para ele assim, Jesus, Ele é a ação expressa do Pai. Se eu disser para você que Jesus Cristo é a vontade de Deus, eu não erro. Se eu disser para você que Jesus Cristo é a palavra de Deus, eu também não erro. E se eu disser para você que Jesus nunca fez nada fora da vontade de Deus, eu também não erro. Tudo que o Pai quer fazer, Jesus Cristo fez.
E tudo que o Pai precisava falar, Jesus Cristo disse. Tudo. Então, uma coisa que nós vamos precisar entender, a palavra de Deus ela não é velha, a palavra de Deus ela é atual, mas ela é irrevogável. O que significa isso? Ela não muda. Hebreus 13:8, o que diz lá? Quem lembra? Jesus Cristo? Ontem? E se eu disser que a palavra é feito Jesus, a mesma ontem, hoje e eternamente? O que você entende com isso? Você entende que aquilo que Deus criou aqui, Ele não vai mudar. Talvez por não conhecer as Escrituras, eu e você, aquilo que nós aprendemos se torna novo para mim e para você. Quantos podem dizer amém por isso? Mas o fato de se tornar novo para você não significa que Deus veio implantar algo novo para mim e para você. O que funciona é o que está escrito na Bíblia, não o que eu e você criamos. O que funciona é o que Deus alicerçou para mim e para você, não o que eu e você tentamos desenvolver. Não é isso que funciona. Você quer ver uma coisa? Deus chamou eu e você para sermos criados e formados. Criados por quê? Deus te recriou na pessoa bendita de Jesus Cristo quando você nasceu de novo. Quantos podem dizer amém? E hoje Deus precisa formar você. Nascer do Espírito não significa viver no Espírito. Nascer do Espírito não significa ser forjado na pessoa do Espírito. E é justamente isso que o discipulado é apresentado. Jesus Cristo, quando ele convida Nicodemos a ir para o céu, que ele tanto pregou, Jesus Cristo diz para ele: querido, o que é nascido do Espírito é Espírito, e o que é nascido da carne é carne. Outrora nós éramos nascidos da carne, vivíamos nas concupiscências da carne, vivíamos nas concepções da carne, vivíamos naquilo que o mundo diz que é ser correto, mediante a sociedade, mediante várias coisas, mas hoje não mais. Hoje existe uma natureza divina dentro de nós. Hoje existe algo celestial dentro de nós. Hoje existem princípios não mais de um governo natural e democrático, mas existem princípios de um governo que é um reino dado por Jesus Cristo. Hoje você não mente porque você não quer desagradar uma pessoa. Hoje você não mente porque sai fora de um princípio que o seu Deus te convidou a viver. Eu não traio minha esposa porque eu amo ela ou porque ela é bonita. Eu não traio ela porque eu tenho um compromisso com Jesus Cristo. Hoje nós temos visões diferentes, uma visão diferente, melhor colocando. Hoje nós temos um princípio a zelar de uma forma diferente. E hoje nós temos uma regra de fé, que é a palavra de Deus. Por que nós demos essa volta? Por um único motivo. Não tente achar que Deus vai mudar a palavra de Deus por amor a você. Não tente achar que o fato de você ser um filho, você tem autoridade para mudar a palavra do Pai. Porque Jesus Cristo deu exemplo para mim e para você aqui. Ele nunca mudou o que o Pai queria dizer. Jamais. Ele nunca fez isso. De forma alguma ele mudou o que o Pai queria dizer. Ele sempre teve tudo o que o Pai precisava na ponta dos lábios dele para dizer para toda a humanidade. E é isso que nós precisamos. É isso que nós precisamos. Quando nós encontramos em Marcos, se não falha a tábua do meu coração, no capítulo 13, 11 ou 11, 13, que quando nós estivermos diante de governadores, de príncipes, não há vez de vos preocupar com aquilo que é a vez de dizer ou falar. Porque naquele momento, quem vai falar através dos nossos lábios? Existem duas coisas que eu queria que você observasse antes de nós concluirmos a filosofia do discipulado. Primeira delas, a Bíblia Sagrada fala sobre o Espírito de Cristo e o Espírito de Deus. Qual é a diferença dos dois? Quem sabe? Está tudo mais esperto hoje para parar para meditar antes, né? Não existe nenhuma diferença. O Espírito de Deus, o Espírito de Cristo é o mesmo. A questão é que ele atuou diante de algumas dispensações. Ele é o Espírito de Deus na dispensação do Pai, ele é o Espírito de Cristo na dispensação do Filho, e ele é o Espírito Santo na própria dispensação dele. Quem entendeu? Então ele atuou desde a criação, ele atuou no ministério de Cristo Jesus, e hoje ele atua livremente para a glória do Pai, porque nós estamos no tempo dele. Antes de Deus falar haja luz, ele já se movia sobre a face das... Foi através dele que Jesus fez todos os milagres que ele fez. Eu desafio você a um dia estudar a biografia de Cristo, para você ver que nenhum princípio e momento ele usou a deidade nem a divindade dele. Quem está entendendo, diga amém. E hoje ele tem a livre atuação. Em Atos dos Apóstolos você vai encontrar o Espírito Santo separando Paulo e Barnabé para uma ministração, para uma obra missionária.
Você vai ver Paulo querendo ir para o lugar e ser resistido pelo Espírito Santo. Uma dificuldade que nós temos de conhecer a pessoa do Espírito é justamente aí. Porque nós temos uma personificação do Pai como um homem, como eu e vocês, assim. Ó. Por quê? Jesus Cristo olhou para Filipe e falou, querido, quem vê a mim, vê o... Então nós temos uma personificação de Jesus Cristo como uma pessoa, porque afinal de contas ele caminhou nessa terra. Mas o Espírito Santo nós temos uma dificuldade muito grande. Mas se nós meditarmos naquilo que Jesus Cristo fez, Jesus Cristo respalda o Espírito de Deus como uma pessoa, quando ele fala que ele vai enviar não uma coisa, mas ele é uma pessoa. Mas a dificuldade que nós temos de compreender e sermos guiados por ele, para sermos um bom discipulador através de Cristo, é justamente entendermos que Jesus Cristo ele falou para Filipe assim, convém que eu vá, para que eu envie outro igual a mim, outro consolador igual a mim. A palavra igual não é semelhante, a palavra igual não é cópia, a palavra igual não é parecido, a palavra igual é igual, expressamente e exatamente igual. Vira para o seu irmão e diga para ele, igual é igual. Não troca o sentido dessa palavra, fala para ele. Entenderam isso? Como funciona um discipulado fundamentado na pessoa bendita de Jesus Cristo? Na ministração passada, nós começamos a entender como Jesus Cristo implantou o discipulado na terra, em que ele se baseou e em que nós devemos nos basear. Hoje, quando conversava eu e o Espírito Santo, o missionário Myron, nós falávamos sobre o verdadeiro fundamento do discipulado, ou seja, como que nós conseguimos descobrir qual é a fonte e não a essência. Por exemplo, vira para o seu irmão e diga para ele assim, uma coisa é se basear, outra coisa é se fundamentar. Quando nós nos fundamentamos no livro da lei dos homens, nós dizemos exatamente o que está escrito na lei dos... E quando nós nos baseamos na lei dos homens, o que nós fazemos? Hã? Oi? Pastora Ana Flávia? Hã? A incógnita não está se vivemos, a incógnita está o que é basear e o que é fundamentar. Você quer ver uma coisa? Ó? Fundamentar traz um quê e uma intenção de buscar na fonte. Basear é buscar em um rio. Rio é rio, fonte é fonte. A fonte não nasce dentro de um rio, mas o rio nasce dentro de uma? Ok. Para a água sair da fonte e chegar em um rio, ela sofre várias alterações. Quem estuda isso sabe o que eu estou dizendo. Ela sofre várias alterações até viver um rio. Tonalidade, cristalidade, tipo de componentes que pode existir dentro dela, como sais minerais. Se a água existir muito calcário, ela vai receber algum tipo de sal mineral que lá na fonte não tem. Ou seja, o que é fundamentar e se basear? Quando nós vemos a pessoa do pai falar com a pessoa do filho, nós observamos que tudo quanto o pai queria dizer, o filho disse. Verdade ou mentira? Quando nós vemos o filho transmitir aquilo para os discípulos, ele disse exatamente aquilo que o pai disse. Fundamentar e basear tem muito a ver com transmitir e ensinar. Tem muito a ver. Você só pode transmitir aquilo que você recebe. E você só pode ensinar aquilo que você... Oi? Oi? Eu vou repetir algo que Deus me usou para falar para o Myron hoje aqui. Se eu pegar um pregador hoje, ministrei isso passado, vou dizer de novo. Se eu pegar um pregador adúltero, colocar ele numa tribuna como essa, e ele simplesmente começar a falar para vocês, a Bíblia Sagrada diz, no Êxodo capítulo 20, que adultério é pecado. Apocalipse 21, versículo 8 diz que os adúlteros vão para o inferno. Não adultera a igreja, não faça isso, não troque Deus por ídolos, não troque Deus por mulheres, não troque Deus por homens, não adulterem. Qual vai ser a resposta da igreja? Se ele é um adúltero. Hã? Ninguém vai dar o quê? Vira para o irmão que está do seu lado e diga para ele, Romanos 12. Diz assim, não vos conformeis com este século, mas renovais o quê?
É aqui que nós vamos começar hoje para finalizarmos a filosofia do discipulado. Essas duas ministrações vão ser as duas mais importantes ministrações que vocês receberam para começar a discipular. São as duas maiores. O resto nós vamos falar sobre prática, que é você na prática com o seu discípulo. Por que isso daqui? Preste atenção, lembre-se de o porquê que Paulo pede para que nós sejamos renovados. A palavra renovar não significa estar pronto ao novo. A palavra renovar significa estar pronto ao velho. A palavra renovar significa voltar ao início e não descobrir algo que te faz iniciar. Quem entendeu? A palavra, preste atenção aqui, não perca o seu foco. A palavra renovar significa você voltar ao início e não receber algo novo para que você inicie uma nova coisa. Isso significa renovar. Essa concepção da igreja, essa mentalidade da igreja precisa mudar. Por quê? Porque não foi isso que Jesus Cristo ensinou. Jesus Cristo não ensinou simplesmente que você tem que, por exemplo, assim, escutar somente quem vive em santidade. A Bíblia não fala acerca disso. A Bíblia fala que nós devemos imitar quem tem uma verdadeira vida com fé. Isso é conduta, não é questão de escutar a palavra. Deus usa pessoas ímpias e não ímpias para mencionar a palavra dele. Deus usou reis ímpios para escrever na Bíblia. Deus usou reis ímpios para... Eu gostei de um decreto, não sei se o pastor Francisco vai lembrar. Um dos reis na época da edificação de Jerusalém, ele falou assim, olha, eu vou decretar uma ordem, que todos são obrigados a estudarem a palavra de Deus. Existia um decreto desse, que eles eram obrigados a pronunciar a palavra de Deus, a estender os ensinos da palavra de Deus. Vira para o seu irmão e diga a Deus, olha Deus usando o ímpio. A questão é, não interessa da onde vem a palavra de Deus. O que interessa é como a palavra de Deus vem. Entendeu? Ou seja, se está 100% genuína e só. É isso que te interessa. Quando nós entendemos acerca do discipulado, nós entendemos que Jesus ele não ensinou o que o Pai ensinou para ele. Jesus Cristo ele transmitiu o que ele recebeu do Pai. É isso que você precisa entender. Transmitir é pegar exatamente aquilo e passar para uma outra pessoa. Você vai aprender com aquilo, mas vai transmitir o que Jesus Cristo te deu. Isso é trabalhar com algo genuíno. Quando você trabalha numa empresa de inspeção, a inspeção não é perfeita. Você não consegue fazer peças exatamente perfeitas. Por quê? Por quê? Porque é feito de uma forma humana. Mas a transmissão do Evangelho, ela é feita de uma forma espiritual. O Espírito do Senhor não está habitando dentro de você simplesmente para falar que você é um ser espiritual. Ele está aí justamente para inspecionar se a palavra de Deus ela é genuína ou se ela não é genuína. Quem está entendendo pode dizer amém. Tudo que você ensina, vamos falar de ciência. Tudo que você ensina é natural. Tudo que você aprende é natural, no plano terreno, para vocês entenderem. Tudo que você aprende, você nunca vai conseguir aprender algo 100%. Porque você não consegue ter a leitura de entendimento das intenções. Ou seja, eu posso dizer algo para você com uma suposta intenção. Eu posso chegar num casal que está separado e olhar para ela e falar assim, vocês estão bem? Na realidade eu não quis perguntar se eles estão bem. A palavra foi se eles estão bem. Mas a minha intenção foi, será que vocês ainda estão juntos? Quem entendeu, diga amém. Então você nunca vai conseguir aprender 100% aqui na terra, nada. Conclusão, se você ensina aquilo que você aprende, você nunca vai dar a Deus aquilo que Ele te pediu para você fazer, que é transmitir o Evangelho dEle. Transmitir com genuidade a palavra dEle. Transmitir exatamente o que está escrito aqui. Deus vai levantar uma geração de crente chato, crente cri-cri, que realmente vai mencionar desde a primeira palavra até a última com exatidão, para que não seja distorcido mais o Evangelho do Senhor. Se hoje você tem uma palavra genuína, porque Deus adotou um alto padrão de cópias. Quando era refeita uma transmissão da palavra de Deus de um pergaminho para outro,
existia vários e vários procedimentos. Primeiro deles, precisava ter um tipo de cor e um tipo de tinta específica que tivesse tempo de durabilidade. A história ensina, os historiadores ensinam isso. Segundo, deveriam ter um número de linhas específicos, não poderiam ter mais do que 6 para cá ou 6 para menos. Terceiro tópico, se existissem dentro de um livro, pelo menos três partes do rolo com defeito, era destruído todo o rolo e era refeito tudo de novo. Quarto tópico que você precisa observar, quando era feita essa transmissão do evangelho de um pergaminho para outro, como uma cópia, era feito em voz alta, pausada e racional. E o mais importante de todos os escribas que assim o faziam eram cheios do Espírito, não poderia ser um ser comum. Se fossem ler um versículo, perguntou-lhe, o rapaz do outro lado, perguntou-lhe, ele escrevia. Todas as vezes que eles escreviam a palavra Jeová, eles se banhavam em água e quebravam a pena e usavam uma pena nova. Eu já escutei várias versões disso aqui, mas agora descobri a verdadeira. Eles se banhavam em água e quebravam a pena para escrever de novo a palavra Jeová. Então, por causa de adotar esse princípio rigorosíssimo, hoje eu e vocês temos as Sagradas Escrituras de uma forma genuína. Quem pode dizer obrigado, Jesus? Se Deus teve esse controle, se Deus teve esse parâmetro, se Deus teve esse cuidado de trazer o genuíno para você, por que você não vai ter e entregar o genuíno ao seu discípulo? Jesus Cristo fez exatamente isso. Exatamente isso. A filosofia do discipulado bíblico, a visão do discipulado bíblico, nos traz o entendimento de que nós não podemos nos apoiar, nós não podemos de forma alguma nos apoiar dos apóstolos para baixo. De forma alguma. Hoje os discipulados não têm tido um grande êxito, por quê? Eles usam princípios terrenos, métodos terrenos, visões terrenas e ainda põem tudo que eles acham que é legal. O evangelho hoje virou administração, o evangelho virou hoje jurisdição, o evangelho virou hoje matemática, o evangelho virou hoje pedagogia, o evangelho virou hoje psicologia, o evangelho virou tudo menos o evangelho. Quem está entendendo pode dizer amém. Vira para o seu irmão, aponta o dedo de profeta para ele, com muita seriedade, fala: Deus vai te usar para mudar esse negócio. Encara seu irmão com uma cara feia e fala: Deus vai te usar para mudar esse negócio. Eu creio que Deus vai levantar uma geração de pessoas que têm temor da palavra de Deus e vai fazer exatamente como Jesus Cristo mandou. Quem acredita nisso? Deus precisa confiar em você. Deus precisa confiar em você. É a única coisa. A Bíblia diz: maldito é o homem que confia no homem. Mas até hoje eu não encontrei. Se alguém encontrar, me ajuda. Eu não encontrei nenhum lugar da Bíblia Sagrada que diz: maldito é o Deus que confia no homem. Deus precisa confiar em você. E uma vez que Ele pode confiar em você, Ele vai começar a abrir tudo o que Ele precisa para usar você. Quer ver uma coisa? Quantos gostariam de ser usados em milagres aqui? Quantos gostariam de ser usados em todas as formas que Jesus Cristo foi usado? Diga amém. Jesus Cristo foi usado em milagre, revelação, profecia, cura, sabedoria, fé, todos os dons, tudo que você pode imaginar, Jesus Cristo foi usado. Por quê? Ele deu 2 princípios. Primeiro, Ele era fiel ao Pai, a tudo que o Pai entregou a Ele. E segundo, Ele dava vida pelas ovelhas dele. As ovelhas de quem? Isso. Todas as ovelhas do Pai, Deus fez com que essas ovelhas se entregassem a Jesus. Se hoje você está aqui, porque um dia Deus sonhou com você e Ele entregou você à pessoa bendita de Jesus Cristo. Esses princípios precisam ser estabelecidos dentro de mim e dentro de você. Na ministração passada existe uma polêmica grande acerca de uma frase. Nós vamos tirar 2 palavras dessa frase. Não por desconcordância ou por má colocação da frase. É porque... Eu vou dizer uma coisa no ar para ficar para vocês, sem gerar debates. Quem foi que disse que tudo que é dito tem que ser entendido por todos? Quem foi que disse isso? Jesus Cristo ministrava em parábolas para muitos não conhecerem, não entenderem e não se converterem. Quem foi que disse que toda palavra tem que ter um único sentido? Jesus Cristo disse: eu vim para trazer espada, não vim para trazer a paz. Então, o que vai dar de crente pegar a espada, dar espadada nos outros?
Jesus Cristo disse, os seus inimigos vão ser os familiares. Então Jesus Cristo está lutando contra o reino dele, porque ele disse que ele quer que a família tenha unidade. Como é que ele disse que eu vou ter desunidade? Vou ter uma falta de unidade com a minha família? São coisas que eu posso imaginar. O princípio da sabedoria se encerra em você se render ao máximo ao Espírito, para que ele te revele tudo quanto é necessário. A frase não é remoldada, mas ela é abreviada para duas. Eu em Cristo e Cristo em mim. Cristo em mim e eu em Cristo. Isso vai se basear toda a colocação do discipulado. Se você viver Cristo em você, e se você viver ao ponto de chegar você em Cristo, eu tenho uma bela notícia para te dizer. Deus vai te usar para ser uma labareda de avivamento na terra aonde você coloca os seus pés. Primeira coisa que você precisa entender: se o meio fizer você nunca teve Jesus Cristo dentro de você e você nunca vai estar em Cristo. Jesus Cristo bate nessa tecla várias e várias e várias vezes. Se permanecerdes em mim, se permanecerdes em mim, se permanecerdes em mim, se permanecerdes em mim. Você pode em 24 horas ficar meia hora em Cristo no longo do seu dia e 23 horas e meia Cristo em você. O meio não faz você. Deus por enquanto usava as meninas ontem. Eu acho que Deus tirou o dia para falar comigo ontem. Foi muito bom. Muito bom mesmo. O meio não pode fazer você. Aonde você está não pode formar você. Quem forma você é Jesus. Quem está dentro de você é quem te forma. Não é quem está fora de você que é quem te forma. Observe uma coisinha interessantíssima aqui, ó. Quem está dentro de você tem autonomia e poder para transformar o lugar aonde você está. Se o meio transformasse a pessoa, Jesus Cristo nunca ia conseguir transformar a terra. Quem concorda, diga amém. O meio resistiu Jesus Cristo até onde não pode mais. Mas quem estava dentro de Jesus Cristo, que é Ele também, é mais forte e tem autonomia para mudar onde Ele coloca a planta dos pés dele. Ou seja, o lugar não muda você. Quem está dentro de você tem poder e autonomia para mudar a todos os lugares aonde Ele te fizer colocar a planta dos seus pés. Amém ou não amém? Por quê? Quando você estiver discipulando um jovem ou uma jovem, ele é uma terra nova. Quem entende, diga amém. Ele é uma terra. Você precisa que gere esse fruto, você precisa que gere-se um fruto nessa pessoa. Você precisa que essa pessoa seja um fruto para o reino. E se você achar que não tem como essa pessoa ser transformada, como é que faz? E se você achar que aquela pessoa só Jesus, pois bem, está dentro de você, esperando você deixar ele trabalhar. A frase que nós usamos é: aquele lá, meu Deus, aquele é só Jesus. Graças a Deus que é só Jesus. Por isso que Ele está te levando até lá, para te usar. E Ele não está dentro de você? O problema não está com a pessoa, o problema está com você. Você não pode todas as coisas nele, então também você pode deixar Ele trabalhar através da sua vida. Quem pode dizer amém? Então o fato de Jesus Cristo estar dentro de você é para a transformação do seu caráter. Preste atenção nisso aqui. O fato de Cristo estar dentro de você e você não viver mais, isso faz com que o seu caráter seja transformado. Quantos podem dizer amém? O fato de você estar dentro de Cristo faz com que a nação seja transformada. É esse que é os princípios de Cristo. Por isso, você não pode ensinar aquilo que você aprendeu. Você tem que transmitir aquilo que você recebeu. Quer ver uma coisa? É um exemplo legal. Esse moço ministra essa mensagem e, meu Deus do céu, não adulterem. O que a igreja faz? Quem que é ele para falar? Olha aí. Se olha aí, vai direto, né? Quem que é ele para falar? Fala e não vive. Quem que é você para questionar? Não é a palavra de Deus que está sendo ministrada? Ele está correto. Ele não está ministrando para você o que ele aprendeu. Ele está ministrando para você o que ele recebeu de Deus e está transmitindo para você, exatamente como está escrito. E o que é transmitido é a palavra de Deus. O que é ensinado tem um temperinho meu, um temperinho seu, um eu para cá, um eu para lá. Pera, Deus não está mudando seu caráter? Então o seu eu precisa morrer. Eu não vivo mais, Cristo vive em mim.
Significa que agora existe uma natureza de Cristo dentro de você. Eu vou conjecturar aqui, tá? Quando você aceita Jesus, tem 1% de Jesus dentro de você e 99% de você. Conforme você vai caminhando com Jesus Cristo, isso aí vai mudando, vai mudando, vai mudando. Até chegar um ponto que tem 50% para cada lado. Chega uma certa instância que você começa a se apaixonar tanto por Cristo, amar tanto Cristo, que você já não começa mais a aceitar você dentro de você mesmo. Aí você começa a fazer um plano de despejo. Você começa a criar uma situação para despejar você de você mesmo, jogar você fora. Aí chega uma hora que você não tem mais aonde morar. É assim, ó, presta atenção, olha para cá, olha para cá, olha para cá. Ó. Jesus Cristo está aqui, você está aqui. E de repente ele já está dentro de você, né? E transformando você. Aí de repente você começa a diminuir e ele crescer, só para você entender, não é assim que funciona, mas para você entender. Você começa a diminuir e ele crescer, diminuir e você crescer, ele crescer. Chega uma certa instância que já não tem mais nada de você. E agora, para onde você vai? Você vai ter que morar dentro de alguém, não vai? Aí é a hora que não existe mais o seu eu. Aí é a hora que não existe mais você. Aí é a hora que Deus tem total controle de você. O que Deus pede para você fazer, você faz. Não existem mais resistências, não existem mais objeções, não existem mais críticas, não existem mais por que Deus não faz isso, não existe mais a fraqueza com murmúria, não existe mais a fraqueza com crítica, não existe mais nada disso. E é justamente isso que Deus quer que você alcance no seu discípulo, mas primeiro Ele quer alcançar em você. Eu aprendi uma coisa bonita com Jesus. Jesus Cristo disse assim, ó, eu vou conjecturar para vocês entenderem. Ide fazei. Ah, tá morto crente. Ide fazei. E se eu disser para você que ele falou assim, ide deixar eu discipular? Será que está errado? Será que está ou não? O evangelho de quem? O espírito de quem? O discernimento de quem? Sabedoria de quem? Ele só precisa de uma boca. Quem ganha almas é ele. A Bíblia Sagrada diz em João capítulo 8, versículo 31, que se tem uma coisa que Jesus Cristo não pode fazer, é falar sobre Ele mesmo, sozinho. Ele não pode dar o próprio testemunho dele, porque se ele der o próprio testemunho dele é falso, mas João podia, o testemunho de João era verdadeiro. De quem que João testemunhava? Então hoje você está aqui como João Batista. Hoje você está aqui para testemunhar sobre Jesus Cristo, falar sobre Jesus Cristo, anunciar Jesus Cristo do jeito que Ele é, não do jeito que você pensa que Ele é. Eu não sei quem ministrou esses dias para trás, não sei onde que eu escutei isso, faz poucos dias que eu escutei isso aqui. Acho que foi aqui mesmo na ministração ontem. Às vezes nós temos uma concepção que Deus é um Deus insano, maluco, com um cajado na mão, com cabelo branco, e que está louco para te matar e te arrebentar. Eu encontrei com um jovem, pastor Francisco, ele olhou para mim e falou assim, tudo que não presta eu fiz, tudo que é errado eu cometi, Deus nunca vai me receber. Eu falei, meu irmão, se Deus não te recebe, então eu vou ter que ir para o inferno junto com você. Hoje é algo tão interessante, eu estava conversando com missionários justamente sobre isso. Se nós pecamos, nós queremos perdão. Mas e se o irmão peca? Nós queremos justiça. Sabe, algo muito interessante que Jesus Cristo mudou. Receber o amor de Deus, receber o perdão de Deus consiste em você entender que Jesus Cristo perdoou todos, não só eu e você. Receber o amor de Deus é você entender que o seu discípulo vai errar, amém? É você entender que se ele errar, você tem que estar pronto para perdoar, amém? Pelo menos 490 vezes por dia. Deus não vai cobrar nada de você que Ele não fez. Deus viu o povo de Israel pecar há 490 anos, sem guardar o ano sabático. Perdoou eles, mas depois também viu eles cumprirem 70 anos de cativeiro. Mas cumpriram a palavra. Como eu disse a vocês numa ministração aqui no devocional, quem veio, por meio do Espírito. Deus, Ele faz com que o homem faça aquilo que Ele quer. Hoje não é mais forçado. Hoje Ele convida você até você fazer. Ele convida, não força mais. Mas Ele convida até você fazer. Então você vai precisar aprender a entender que o mesmo carinho que Jesus teve com você, você vai ter que ter com o seu discípulo. A mesma paz que você teve em executar as coisas de Deus, você precisa ver que o Senhor te usa para despertar isso nos seus discípulos. O mesmo perdão que você recebeu nas suas falhas, você vai ter que encontrar isso nele. Você vai ter que descobrir isso nele. Existe dentro dele isso. Mas ele precisa entender que Jesus Cristo um dia fez isso por ele. E você precisa transmitir isso para ele. Você precisa transmitir o perdão de Cristo para ele. Você precisa transmitir o amor de Cristo para ele, o verdadeiro, genuíno. Você precisa transmitir a verdadeira palavra de Deus para ele. Você precisa transmitir tudo que Jesus Cristo deu para você. Transmitiu para você. Quem está entendendo? Quer ver uma coisa?
Se você peca e se sente um lixo, prepara para fazer seu discípulo ficar da mesma forma. Se você erra e se sente incapaz, prepara para transmitir isso para os seus discípulos também, porque você aprendeu assim. Eu quero dizer a vocês que muitas das coisas que eu aprendi e que vocês aprenderam estão erradas e precisam ser recompostas de novo. A igreja, a primeira coisa que a igreja faz é julgar o profeta e não aceitar a palavra de Deus se o profeta estiver em pecado. Não foi isso que Jesus Cristo ensinou. Jesus Cristo disse para você ficar atento à palavra dele, não interessa se vem com santidade ou sem santidade do profeta. Se a palavra ela é genuína, abraça e segura. Foi isso que ele ensinou. Nós distorcemos a Bíblia quando falamos assim, não, julgai as profecias e não o profeta. A gente julga o profeta, a profecia, a casa dele, a mãe dele, a avó dele, o papagaio. Verdade ou mentira, igreja? E hoje você fecha o seu coração para conhecer as coisas de Deus. Se você tem uma picuinha, ou eu tenho uma picuinha com alguém que sobe aqui em cima, ou alguém que ministra, a primeira coisa que a gente faz é fechar o coração e não prestar atenção na palavra de Deus. Aí temos o prazer de dizer que Deus não quis falar. Foi você que não quis escutar. Foi eu que não quis escutar. Quem está entendendo? Eu quero dizer a vocês com muito carinho e amor. Pode falar, minha irmã? Exatamente. Só que esquecemos de conhecer a raiz. Pode falar, pastor. Muitas vezes quando o ministro para ministrar a palavra, a gente senta aqui como juiz, Oh, não como ouvinte. meu pai. Uma coisa interessante que o pastor disse, teve um pregador, aquele do lencinho, como é que chama? O Carvalho Júnior. Questionaram ele porque ele pegou o microfone uma vez e falou para o povo assim, falou, gente, existem uns paparazzi dos quintos dos infernos, ele usa uma expressão meio forte, né? Existem uns paparazzi dos quintos dos infernos que vêm aqui estudar a Bíblia Sagrada só para tentar ver se encontra um erro teológico nas mensagens que eu uso. Por que você não presta atenção no que Deus quer falar com você ao invés de procurar os erros daquilo que eu falo? Eu sou falho, mas eu luto para transmitir a palavra de Deus do jeito que ela é. Se fosse em Campo Belo, nós íamos escutar aquela expressão, tomou papudo. Entenderam? Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos mudar o nosso entendimento. Nós precisamos mudar a nossa concepção. Como que nós vamos ver a cultura da igreja ser transformada? Cultura você entende. Como que nós vamos ver a cultura da igreja ser transformada na palavra? Como que nós vamos ver a liturgia da igreja ser transformada na palavra? Como que nós vamos ver os princípios humanos da igreja ser transformados na palavra se nós não nos deixarmos sermos transformados pelo Senhor? Deus olhou um dia para mim e falou assim, filho, trabalhar com macaco novo é mais fácil que trabalhar com macaco velho. E depois Deus me disse assim, filho, macaco novo sobe em árvore, macaco velho dá uma desculpa. Só que deixa eu contar um segredo para vocês. Tem muito jovem de 12 anos que é macaco velho. Tem muito crente de 18 anos que é macaco velho. Macaco velho não consiste em idade para Cristo. Por quê? Olha para cá. Seu espírito tem idade, gente? Você é espírito. Uma vez que você aceitou Jesus Cristo te colocou no plano do espírito. Você é um espírito. Diga, eu sou um espírito. Eu possuo uma alma. Diga, eu não sou mais uma alma. E possuo um espírito. Olha a diferença. Um dia a gente vai falar sobre isso mais complexamente. Agora não dá. Então, você precisa entender que você não tem mais idade. O seu corpo tem prazo de validade, mas você não tem. Você não é um corpo com alguém dentro de você. Você é um espírito revestido de uma casca. A Bíblia diz em outras linguagens, para facilitar para você, deixar-se ao homem a sua casca e encontrará com o seu Senhor. Se não me engano, foi Paulo que disse isso. Então, observe uma coisinha. Nós precisamos nascer de novo, que eu digo, não é simplesmente aceitar Jesus. Oh Deus, não, ninguém está falando isso, você já aceitou Jesus. Eu estou dizendo a você, ser criado de novo em algumas outras coisas. Voltar ao princípio, entender o que Deus nos ensinou realmente. Você precisa não ser autocrítico com os outros, mas deixar o Senhor te usar para ser dedo duro seu próprio. Você se auto-entregar diante de Deus, olha que coisa mais linda, é possível ser dedo duro, irmão, para você mesmo. Sentiu raiva de irmão, vai aqui, Deus, eu senti, eu peguei aqui, eu não pulo. Aqui, ó. Sabe, você começar a ter essa concepção, por quê? Se você não passar do estágio Cristo em mim, você nunca vai poder influenciar uma igreja, uma nação e o mundo. Para você estar dentro de Cristo. Quem tem poder para influenciar o mundo sozinho é Jesus Cristo.
Um dia disseram assim, pastor, num livro, o senhor tem lá, não sei se o senhor já chegou a ler. Perguntaram para Moody. Moody era ignorante, burro e chucro. Eu fui estudar isso, não acreditava, não sabia. Os sermões dele eram cheios de português. Falei, acho que tem alguém que me entende. Mas aquele homem era dotado de uma sabedoria incrível. A Sororoca. Ele era dotado de uma sabedoria incrível. E se realmente Deus for dar um diadema para cada alma, meu Deus, Moody vai ter uma dificuldade de entrar no céu. Ele vai ter que carregar uma sacola cheia de coroa, de alma. Porque Deus usou aquele homem para fazer um avivamento incrível. Um dia perguntaram para ele assim, Moody, o que você faz com a multidão? Ele falou assim, com a multidão eu não sei, mas eu posso te ajudar com ela. Ele falou assim, pois bem, se você me der 500 mil homens, eu faço um exército. Se você me der 200 mil homens, eu faço uma infantaria. Se você me der 500 homens, eu crio um excelente grupo. Agora, se você me der um homem cheio do Espírito, eu começo um avivamento. Profundo, né? Profundo, não é profundo? Por quê? Um homem cheio do Espírito de Deus, que é o Espírito de Cristo, e é o Espírito Santo, vai fazer com que Jesus Cristo trabalhe sozinho. Você consegue entender que Deus colocou um agente dentro de você para te matar? Vira para o seu irmão e diga para ele, tem alguém dentro de você para te matar. Fala para o seu irmão assim, ó, o Espírito de Deus está para te assassinar, amém ou não amém? Quem pode dizer glória a Deus por isso? Ah, quer base bíblica? Quem quer uma revelação aqui, diga amém. Jesus Cristo disse assim, ó, presta atenção. Jesus Cristo disse assim, não se põe remendo novo em calça, não se põe vinho novo em odre. Estranho. Jesus fez isso com todos vocês e comigo. Quem já viu prostituta se batizar com o Espírito Santo? Nem aceitou Jesus ainda. Quem já viu? Eu já. Então Jesus Cristo está antibíblico. Porque ele está colocando vinho novo, que vinho novo é o Espírito Santo, dentro de um odre velho. Olha para o seu irmão e diga para ele, faz toda a parte da estratégia de Jesus Cristo. Olha para o seu irmão e diga para ele, o Espírito de Deus só está dentro de você. Que é para destruir o odre velho. Para daí então existir a oportunidade de ter a vida, o odre novo. A estratégia do Espírito é justamente essa. É estourar o seu odre velho. Para que daí então você tenha a oportunidade de ter o odre novo para viver de verdade. Agora olha. O princípio do discipulado, ele se encontra em exatamente uma coisinha aqui, ó. Para o dia de hoje. Jesus Cristo estava diante de Filipe. Filipe olha com aquela ansiedade, aquele desespero da Thaís, assim, sabe? Ai meu Deus, ai Jesus. E olhou para Jesus e falou assim, Jesus, o que nos basta? O que vai me fazer feliz? O que vai mudar minha vida? Jesus, eu vou ter um treco, Jesus. Nos mostra o Pai. Rapaz, dá para você olhar para Jesus Cristo e ver uma cara de tristeza dele? Dá para você imaginar Jesus Cristo olhar para uma cara de decepção, meio decepcionado? O que eu estou fazendo aqui? Vira para diga para ele, o que Jesus está fazendo aqui? Jesus Cristo olhou para ele e falou assim, rapaz, não sabes tu que quem me vê... Olha para o seu irmão e diga para ele, isso é discipulado, sabia? Fala para ele, sabe o que o pai ensinou para o filho? Que o pai tinha que refletir o filho. E você tem que refletir o filho. As pessoas precisam encontrar em você Jesus. Mas é aí que vem a incógnita. É aí que vem o defeito do discipulado humano. Quem quer aprender, diga amém. Agora vai abrir um lecão para vocês aí. Ensinar tem um quê? Da palavra de Deus. E tem um quê? De você e de mim. Quem entendeu? Você vai ensinar do jeitinho que você aprendeu. Irmão, depois que um homem e uma mulher têm filho, eles têm mais dificuldade. Se, por exemplo, se você pega um marido e uma esposa que conheceram Jesus Cristo, depois, eles têm mais dificuldade de discipular do que um recém-casado que conheceu Jesus Cristo. Diga por quê?
Agora, claro, uns em umas certas instâncias e outros em outras. Existem casais que já trouxeram princípios divinos já, e isso é inquestionável. Agora, existem outros que não. Por exemplo, o pai, ele quer fazer do filho uma cópia dele. Só que tem um detalhe. Ele vai ensinar aquilo que ele aprendeu. Tá de calça? Vai pro inferno. Aprendi com o meu pastor, que aprendeu com o pastor dele, que aprendeu com outro pastor, que aprendeu com outro do outro pastor. E nenhum desses pastores entenderam que o único pastor é Jesus Cristo. Nós somos usados em função pastoral. Vai existir um rebanho e um pastor. Esse pastor é Jesus Cristo. Lê lá João 10, você vai ver. O pastor hoje, ele quer mandar. O pastor hoje, ele quer determinar. O líder hoje, ele quer mandar, determinar. Ele quer ter o poder de ação. Vai e volta, sim, pode, não pode. O pastor, ele não quer saber o que Jesus Cristo quer para a ovelha. Afinal de contas, ele já é um expert, né? Ele já sabe tudo que ele tem que fazer. Ele já sabe que aqui não pode, aquilo pode, isso aqui não funciona, aquilo lá funciona, e assim sucessivamente. Ele está tão cheio dele mesmo que ele não abre oportunidade para a palavra de Deus ser executada. Maquiagem? Jezabel. E essa bermuda de Judas Iscariotes aí? Ah, não, desculpa. Descobri essa, pastor. Essa é nova. Essa bermuda de Pedro. Falaram que quando Jesus Cristo... Ai, Deus. Você acredita, pastor? Falaram que quando Jesus Cristo foi encontrar com Pedro, Pedro estava de bermuda. Gente, criaram uma bermuda para a época. Gente, eu preciso estudar. Eu sou sincero, irmão. Eu não estou falando com arrogância. Por favor, não tentem encontrar isso em mim. Mas, irmão, da onde que existia? Eu estou precisando estudar mais. Porque se alguém conseguir chegar nisso aí, eu preciso chegar também. Ué. Bermuda em Pedro? Querido, nenhum judeu tem por história bermuda. Nenhum egípcio tem por história bermuda. Nenhum. Saia ainda vai. Para egípcio, sainha. E túnica para judeu. Não é túnica que chama, tá? Mas dá para vocês poderem entender. Pano de linho. Entenderam ou não entenderam? Aí começa. E essa bermuda de Pedro, ele vai se converter. Tá negando Jesus, né? Por que o pastor fala isso? Porque ele aprendeu com o seu? Que aprendeu com o seu? Que aprendeu com o seu? Que aprendeu com o seu? Marcos 7,7. Rapidinho. Marcos 7,7. Estamos quase lá já. Por favor, tá, gente? Não vem falar para mim de contexto agora, não. Lê o versículo. Precisamos do contexto para o entendimento, mas eu quero que você leia o versículo, que você vai entender a alfinetada que Jesus Cristo deu aí. Marcos 7,7. Em vão... Em vão... O que Jesus Cristo disse aí? Aqui nós sabemos que é sobre lavar as mãos. Aqui sabemos que existem vários procedimentos de lavar dos jarros, essas coisadas todas. Nós sabemos isso daqui. Mas eram os costumes e as tradições daquela. Hoje nós temos outras. Quem entendeu? Nós temos outras aqui. O que Jesus Cristo não gosta? É que ensine, dizendo que é Ele que ensinou. E que vem dEle. Jesus está triste com você, irmã. Meu Deus do céu, Jesus está triste com quem fala um negócio desse. Jesus Cristo não quer que você ensine nada. Jesus Cristo só quer que você transmita o que Ele te deu. Uma coisa é eu ensinar a transmissão, ou seja, eu facilito para você entender como Jesus Cristo fez com parábolas. Mas Ele nunca perdeu a essência do que o Pai tinha para dizer. Ele tinha a sabedoria do Espírito para criar uma parábola celestial e para explicar exatamente aquilo que o Pai queria de uma forma específica e entendível. Quem entendeu? Cada tipo de povo que ele falava de um jeito diferente. Quando ele falava com os magistrados, ele não gastava toda a sabedoria dele, não. Ele gastava 0,0 dízimo periódica de 0,000, lá no finalzinho 1, e dava só uma levedinha da sabedoria dele. Porque se ele fosse usar tudo, ele ia humilhar, né, irmão? Chegaram nele um dia e falaram: com que autoridade tu fazes esses milagres? Ele falou: você pode fazer uma pergunta? Batismo de João é de Deus ou é dos homens?
Ah, irmão, se pensaram, se mataram, voltaram, não podemos responder a sua pergunta. Pois bem, assim como você pode responder a minha negócio, mas só. Jesus era simples. Mas o que ele questionava era a questão de defender doutrinas e não transmitir e defender a palavra dele. É isso que ele quer para mim e para você. O verdadeiro discipulado é você tirar tudo que existe dentro de você. É você cada dia mais morrer para o seu eu. É fazer como Paulo disse em 1 Coríntios 15, 31. Oh, glória! Cada dia eu morro. Isso também tem um quê com o eu dele também. Quem está entendendo pode dizer amém. Quando nós ensinamos, olha para cá, tem o sazonzinho meu e seu, amém? O aginomoto, como é que chama aquele negócio? Caldo quinor. Amém ou não amém? Deu até fome, deu ou não deu? Tem aquele temperinho seu. É isso que Deus não quer. Olha para o seu irmão e diga para ele, Deus tem um tempero melhor para você. Esse tempero chama-se, fala para ele, the anointing. Quem sabe o que é isso? Fala para o seu irmão e fala assim, ó, Deus tem o peso da unção para te ajudar, amém? Quem concorda com isso e quer aí pode dizer amém. Deus tem a unção do Espírito dele, que é muito melhor do que você imagina. Porque quando você não souber, a unção te ensina todas as coisas. Ela vem do santo, permanece, ela fica dentro de você. Quem pode dizer amém? Ela vem de você para isso. Você não precisa criar suas estratégiazinhas. Você não precisa ficar criando nada. Olha o modelo, olha para Jesus, irmão. Olha para Jesus, vê como ele fez. Entende como ele agiu. Entende como ele fez, como ele realizou. Hoje nós estudamos Charles Finney, estudamos Benny Hinn, estudamos Reinhard Bonnke, estudamos Kathleen Kuhlman, estudamos, ajuda aí, vai. Estudamos Marco Feliciano, estudamos um tanto de pregador. Será que está genuíno aquilo lá? São homens de Deus, eu amo muito ver Deus usar eles. Mas será que está genuíno? Tá ou não está? Será que a conduta de vida é a mesma de Cristo? Charles Finney era a coisa mais linda do mundo, pastor Francisco, eu lembro a história dele. Aonde ele chegava, a santidade de Deus era tão grande, que era sentido a santidade de Cristo em 4, 5 quarteirões. A presença de Deus se manifestava naquele lugar de uma forma tão incrível e tão poderosa, preste atenção, tão poderosa, que quando ele chegava na cidade, o povo sentia Deus chegando. Quando ele abria a boca para ministrar, ele já começava naquela mensagem dele, mais ou menos assim: felizes aqueles que vão para o céu, e tristes aqueles que vão para o inferno. Você está achando que, meu irmão, se o Charles Finney viesse aqui ministrar uma vez, ia ficar todo mundo de bico para ele. Só que ia ter uma diferença. Você ia ver a gente agarrar nas cadeiras, igual acontecia naquela época. Agarrava naquelas cadeiras e sentia a sensação do inferno, sentado dentro da igreja. Pastor, que isso? Isso está errado. Não está não. A pessoa estava tão torta na presença de Deus, que ela sentia para onde ela estava indo. Não, eu só li a biografia dele um pedaço. Não sei te responder, infelizmente eu não sei. Vocês estão entendendo isso? Você precisa, preste atenção. Quando você é fiel à palavra de Deus, a transmitir o que é aquilo que vem de Deus, e quando você é fiel a deixar o Senhor transformar o seu caráter, tudo que existe de sobrenatural dessa palavra vem sobre a sua vida para Ele te ajudar. Tudo. Você chega na casa de um rapaz que não é cristão e fala, oh, Jesus Cristo cura. Ih, mané, cura. Se ele curasse, eu fui lá na igreja mundial, fui na Aliança Eterna, fui na Assembleia, nunca curou, por que vai curar agora? Porque o meu Jesus Cristo, ele faz milagre. Aí você vê o cara xingando você de cadeira de roda. Eu já falei que Deus não cura. E ele está lá assim na cadeira de roda. Já te disse, eu vou te falar uma coisa, eu já te falei. Numa ministração existiram alguns padres católicos, ainda dá tempo de eu dizer isso e fechar com vocês aqui. Numa ministração, um homem de Deus ministrando, pegou o microfone, de repente ele sentiu um arrepio do coco da cabeça até o pé, parou tudo e fez só pss. Sol maior. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, 200.000 pessoas no chão. 200.000 pessoas no chão, impactadas pelo poder de Deus, debaixo da graça de Deus. Existiam 4 sacerdotes católicos atrás dele, desse homem. Chegou um cara assim, pastor, deixa eu te mostrar. Tem um homem que foi curado aqui, segurando a cadeira de roda assim. E o povo ia pegar a cadeira de roda dele, ele fazia assim, ó. O povo ia olhar e fazia uma cara assim, rosnava.
O povo falou assim, não estou entendendo, será que esse cara está endemoniado? O que está acontecendo com ele? Ele chegou assim, Senhor, o senhor pode colocar? Agora eu posso. Pum, colocou a cadeira no chão. Ele falou assim, por quê? Ele falou assim, não, porque eu prometi que eu não ia descer esse negócio aqui para baixo enquanto eu não falasse com o senhor. O pastor, ele ficou meio assim, foi pronto, agora eu vou tomar uma cadeirada. E ele pegou e falou assim, o que aconteceu? Ele falou assim, eu estava sentado na minha cadeira. De repente eu senti um tapa nas minhas costas forte. E eu caí no chão, e eu fiquei irado. Eu levantei para ver quem era. Quando eu fui ver... Você pode bater palmas para Jesus Cristo? Paralítico de nascença. Paralítico de nascença. Depois desse incidente aconteceu uma coisa estranha. Esse pregador sentiu um par de mãos juntar na perna dele assim. Ele, o que é isso? Era o padre, irmão. O padre grudou na perna dele. Eu quero ter o que você tem. Mas você tem que ser pastor, não tem problema. E arrancou a batina, eu sou pastor, me dá. Meu Deus do céu. Agora eu vou dizer algo para vocês, gente, que dói meu coração ter que dizer isso aqui, mas vou dizer. Esse homem, ele não transmite a palavra de Deus 100% do jeito que ela é. Eu já vi ele ministrar besteira. Se Deus já faz tudo isso com a vida desse homem, imagina o que ele vai fazer na sua vida se você desejar exatamente ministrar o que Jesus Cristo disse. Querido, só contar um segredo para vocês que são mais calminhos. Deus usa calmo, Deus usa explosivo, Deus usa quem grita, Deus usa quem fala em mansidão. As reuniões da Cuman, ela fazia assim, ó. Os milagres mais extraordinários que você pode imaginar aconteciam no silêncio, todo mundo sentado. Você não precisa botar a mão em ninguém para fazer milagre. Você só precisa ter o temor dessa palavra. O temor de dizer exatamente o que está escrito aqui, nem uma letra, nem tirar. Por isso Apocalipse diz, não acrescentar e nem tirar. É a primeira palavra do livro de Gênesis, no princípio, a última palavra de Apocalipse, amém. Se você tirar alguma coisinha, ou se você pôr alguma coisa, você tira o equilíbrio da palavra. Não faz isso. Quer entender com mais facilidade? Olha para cá. Quem já teve a experiência de olhar para um pregador e ele começar a ministrar, e de repente você fala, meu Deus, tudo que esse cara fala é de Deus. Jesus amado. Gente, mas não é possível que... Você para. Sabe quando você se entrega cegamente assim, ó? Fala. Aí o pregador fala assim, mas eu não sei se... Não é. Pode ficar tranquilo que é. Você tem a certeza absoluta que é o Espírito de Deus falando com você. Quando você ensina, tem um sazonzinho seu, um temperinho seu. Você até vê que o negócio vem de Deus, mas você fica ali meio que medindo, meio que juizando, você dá aquela olhada, se a coca aqui não é Fanta não, mas essa aqui é Fanta mesmo, esse negócio aqui, esse negócio tá bom. Agora, quando você olha para um tipo de pessoa dessa que ministra isso, você fica os seus olhos, você fica assim, meu Deus, o que está acontecendo? Meu Pai. E o cidadão começa a falar, você fica lá assim, ai Jesus, meu Pai do céu, o que é isso? E você começa a ficar em paz, você fica doido, você fala, meu Deus, isso aí só pode ser... Gente, é lógico que é ele que está falando. Sabe por quê? O vaso que está servindo de microfone, presta atenção. Isso aqui não é um microfone? Ele é tão fiel. Ele é mais fiel do que eu e você. Tudo que Deus está me usando está saindo exatamente para ser gravado naquele computador lá agora. Verdade ou mentira? É só isso que Deus quer de você, amém? Ele só quer falar através de você e você transmitir tudo o que Ele quer falar. Mas tudo que Ele quer falar está aqui. Ó. Digam assim, João 14, 26. O Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, Ele me ensinará todas as coisas e me fará lembrar de tudo quanto eu tenho aprendido. Primeiro princípio, existe um professor, precisa ter um aluno. Cadê o primeiro aluno para aprender com ele? Acho que só teve umas 6 pessoas. Vou perguntar de novo, Espírito Santo. Acho que eles não querem aprender com o senhor, não. Primeiro princípio, existe um professor, existe aluno. Cadê o primeiro aluno que quer aprender com ele? Segundo princípio, você nunca vai ser lembrado de nada que você não aprendeu. Então você precisa aprender para você poder dizer aquilo que ele transmitiu para você.
Ele vai te ensinar a mudar seu caráter porque Cristo está dentro de você. Ele vai te ensinar a transmitir porque você vai estar dentro de Cristo, que Deus vai transformar o seu e o meu caráter no nome de Jesus Cristo. Quem acredita nisso pode dizer amém. Sabe quando você olha esse ministrante, você fala, gente, só pode ser Deus? Vira só uma dica para ele, é Deus. Sabe por quê? Porque Ele não está te ensinando. Ele está transmitindo. Quem está entendendo? É isso que Deus quer de você. Olha para o seu irmão e diga para ele, não ensine. Transmita. Quem entendeu? Isso que eu quero desafiar vocês nessa preciosa noite. 3 tópicos que vão ficar base da visão e da filosofia do discipulado. Eu quero que você anote isso daí. Primeiro deles, Cristo em mim, eu em Cristo. Segundo deles, você já tem, né, isso aí escrito. Cristo em mim e eu em Cristo. Início e fim. Segundo deles, quem olhava para Jesus, presta atenção. Eu vou só explicar, depois a gente vai falar uma frasezinha, tá? Olha para cá. Quem olhava para Jesus via. Quem olha para você tem que ver. Vamos de novo. Quem olhava para Jesus via. Quem olha para você tem que ver. Assim, escreve. Como filho, era exata com X, exata, assim como, antes que vocês pararam, desculpa, I'm sorry. Expressão, com X também, tá? Era exata expressão do Pai, dá uma pausa, é este eu, preste atenção, ó, este eu que você vai escrever agora, é só para você entender, amém? Eu devo ser... Expressão do Pai, eu devo ser a exata expressão do Filho. O eu se põe em parênteses, aspas, faz o que você quiser com esse eu aí. Esse eu tem que morrer no nome de Jesus. Tá? Só para você entender. Terceira coisinha que vai fechar a visão de um verdadeiro discipulado. À luz da palavra de Deus. Eu não digo a vocês que tudo que Deus me usa é perfeito. Mas é isso que eu sinto totalmente do meu espírito aqui, que Deus quer falar com você. Que está queimando no meu coração. A terceira. Põe um aspazinhos assim. Eu não devo ensinar o que aprendo. E sim, transmitir o que recebo. Olha, quem crê que o Espírito de Deus conhece todas as coisas, o Pai conhece todas as coisas, Jesus Cristo conhece todas as coisas, o Deus triuno conhece todas as coisas, diga amém. Olha para cá. Todas as vezes que você tiver dificuldade no seu discipulado com uma pessoa, estou dizendo o seu para você entender. Todas as vezes que você tiver dificuldade em servir no discipulado, eu quero te convidar a você pegar essa folhinha, reescrever isso bem bonitinho depois, não que não esteja bonito agora, que você reescreva isso bem bonitinho e coloque em um lugar onde você pode, digita no computador ou escreve na mão, faz um negocinho bonitinho. Todas as vezes que você tiver
em crise. Na realidade você não tem que estar em crise, tem que estar em Cristo, amém? Por isso que a gente usa essa expressão, em Cristo. Todas as vezes que você estiver em crise com o discipulado, eu quero convidar você a meditar para voltar à filosofia. Por que você está em crise? Porque tem eu querendo nascer. Tem coisas na sua mente que não quer aceitar. Você precisa voltar ao início de novo. É isso, se todo ser humano fizer isso, ele nunca mais vai ficar tendo esses problemas bobos aí que ele tem de guerra interna. Se ele sempre voltar a olhar para o princípio e olhar para Cristo, acabou os problemas dele. O problema dele vai durar até ali só. Chegou ali, ele vai parar. Amém ou não amém? Para fecharmos aqui, para fecharmos, Deus vai me usar para explicar algo para vocês rapidinho em base do que foi ministrado na semana passada. Deus me fez lembrar de tudo hoje, diante do Mairo, eu tenho certeza que ele vai fazer lembrar tudo de novo. E é 3 minutos. Todas as vezes que você tiver esses colapsos, esses problemas, põe diante dessas frases, convida o Espírito Santo e pede para ele te ajudar a meditar, a você ficar ali degustando aquilo, comendo devagarzinho, meditando sobre aquilo, até você entender a filosofia de novo da visão de Cristo acerca do discipulado. Isso vai fazer com que os seus problemas sejam todos jogados por terra. Amém? Porque você vai voltar ao princípio de novo. Como que Deus resolveu a terra? Voltando ao princípio. Como que Deus resolveu o homem? Voltando ao princípio, fazendo ele nascer de novo. É o que precisa. Então as suas concepções precisam voltar ao início de novo, para que você consiga prosseguir. E sabe o que é mais gostoso? Você volta ao início, mas porém com mais sabedoria. Amém? Amém ou não amém? Para fechar, Jesus Cristo diz: em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições. Por que ele não disse aflição e sim aflições? Por que plural? Porque ele disse que as pessoas que existem no mundo possuem 2 tipos de aflições: a interna e a externa. Quem entendeu, diga amém. O salmista diz que muitas são as aflições do justo. Vou só dar uma conjecturadazinha. Mas o Senhor o livrará de todas elas. Plural de novo. Amém ou não amém? O apóstolo São Paulo disse, estou lembrando o que aconteceu aquele dia aqui. Chique, né? O apóstolo São Paulo, ele disse que para Timóteo, lembrando que o nosso querido missionário disse, aquele na ministração passada: Timóteo, sofre comigo as aflições de vira para o seu irmão e diga para ele assim: a aflição é pré-morte. É a sensação de desistir, é a sensação de morrer, é a sensação que vai explodir. Quem está entendendo pode dizer amém. Quando vier isso para você, lembra de uma promessa que Jesus Cristo te fez, e também um convite. Ele disse: em mim tenhais paz. Paz não é exterior, paz é não existe paz exterior, existe paz interior que traz consequências exteriores. A paz, ela é interior, ela invade o seu coração, ela muda o seu entendimento. Não é uma paz que vem e que vai como o mundo dá. Jesus Cristo disse: não é como o mundo que eu vou dar a vocês. Não é o silêncio que é confundido em paz lá fora. Eu vou dar a vocês a paz que excede todo entendimento, que é a paz em meio ao tumulto. Lembra da criança que eu expliquei para vocês aquele dia? Amém? Aquela bombaiada lá, a criança lá dormindo e a mãe descabelando. A criança está dormindo. Quer ver uma coisa? Tempestade, aquele desespero. Lembra que Jesus nunca vai cobrar de você aquilo que ele não fez, amém? Aquela tempestade, aquele mar agitado, aquele negócio complicado, os discípulos nem barata tonta, um cutucando Pedro, vai falar com o mestre, ele tem que ter uma carta na manga, aquele negócio daquele jeito. Jesus Cristo estava em cima de uma bela almofada. Oh, Jesus maravilhoso, igual meu travesseiro, tecnologia da NASA, ó que benção, hein? Ele lá assim deitadinho, dormindo. Estava tudo um caos, entre aspas. Estava tudo um tumulto, e Jesus Cristo estava em... Aí de repente, por causa do tumulto, presta atenção nisso aqui, quando o diabo vê que você está afligido, temos mais 1 minuto para encerrarmos. Quando o diabo vê que você está afligido, o que ele faz? Ele transforma um grão de areia em um Saara, e um copo d'água em uma tempestade. Jesus Cristo levantou: ajuda, mestre, tu não vês que perecemos, morremos? O quê? Esse copinho com água balançando? Esse ventinho? Jesus levanta com aquela simplicidade, porque quem tem paz tem simplicidade e tranquilidade para poder vencer, amém, amém? Ele olha: acalma-te, aquieta-te.
tudo fica em paz de novo. Externa, por quê? Dentro dele havia o quê? E se tem paz interna dentro de você, aonde você chegar, vai existir paz externa. Porque Jesus Cristo diz, quando entrardes numa casa, determina a paz. Está escrito isso ou não está? Como é que você vai determinar o que você não tem? Recapitulando, o apóstolo São Paulo disse a Timóteo, sofre as aflições de Cristo. Jesus Cristo era afligido dentro dele? Ele era afligido dentro dele, gente? Se a aflição de Cristo era externa, por que a sua vai ser interna? Quem está entendendo, diga amém. Presta atenção, um minutinho, isso aqui vai fazer muita falta para vocês. Muita. Se as aflições de Cristo eram externas, por que você vai ter que ter aflição interna? O salmista diz que Deus livra você de todas elas, se for interna ou externa. Jesus Cristo disse que se você estiver dentro dele, você não vai sentir aflição interna. Mas pastor, por que eu estou sentindo isso aqui? Você não está dentro dele. Por isso Jesus Cristo disse, se permanecerdes em mim, quem entendeu? Então eu quero convidar você a ficar com a paz do príncipe da paz, para você poder vencer todos os problemas que você tem, internos, externos, em nome de Jesus Cristo, amém? Vamos ficar de pé para encerrar?